Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que traz para vocês uma quantidade relevante de palpites com uma qualidade muito grande, beleza, galera? Uma taxa muito alta de greens. Fechou, galera? Vamos lá, então? Iremos analisar os jogos do dia 24 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza, galera? Vamos para os resultados dos nossos palpites do dia 22 de março. Eu trago para vocês que tivemos 29 palpites ontem, com 23 greens e 6 reds apenas, beleza, galera? Uma taxa muito boa. E também para os resultados de hoje, tivemos 35 palpites, com 24 greens até o momento, 8 reds e teremos 3 jogos que estão acontecendo neste momento. Fiquem atentos e acompanhem, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 24. Bora pra intro! Bora iniciar aqui com esse amistoso muito bom. Temos a Itália contra o Equador, beleza, galera? Separei essa partida com um under 3,5 gols. A Itália tem 44% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Equador está um pouco melhor, ele tem 78%. No histórico são uma vitória para a Itália e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Equador não tem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols nas duas partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos temos under 3,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida, Guatemala contra a Venezuela. Separei essa partida com vitória e empate para fora. A Venezuela tem 56% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A Guatemala tem 28%. No histórico são 4 vitórias da Venezuela e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Guatemala não vence as 5 partidas e perdeu 4 delas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate da Venezuela em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Venezuela vem vencendo ou empatando a maioria das partidas, mas perdeu as 2 últimas partidas, enquanto a Guatemala ela não vence há muito tempo. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, fechou? Próxima partida, Jamaica contra o Panamá. Separei essa partida com over do 1,5 gols nos playoffs da CONCACAF. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada para ambas as equipes. Temos 72% de aproveitamento para o Panamá nos últimos 9 jogos e a Jamaica tem 61%. No histórico são 7 vitórias do Panamá, 3 empates e uma vitória da Jamaica. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Panamá ele veio 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, fechou? Próxima partida agora, Estados Unidos contra o México. Separei essa partida da final da Nations League dos playoffs com o mercado de under 3,5 gols. Os Estados Unidos tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, tem 41%. Temos 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o México tem 61%. No histórico são 14 vitórias dos Estados Unidos, 8 empates e 7 vitórias do México. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, os Estados Unidos vem a 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, under 3,5 gols na maioria das partidas para ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, também pelo motivo de ser uma final e finais não saem muitos gols, beleza, galera? Vamos lá para a próxima partida, Lubstar versus Bielsa United. Separei essa partida da Nigéria com over do 1,5 gols. O Lubstar tem 68% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bielsa também tem 56%. No histórico são 3 vitórias do Lub, um empate e uma vitória do Bielsa. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Bielsa não empata as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, Dib Al Fujairah versus Gulf Heroes.
Separei essa partida no Emirados Árabes com over 2,5 gols. O Diba tem 64% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Gulf tem 22%. Verificando no histórico, são 2 vitórias do Diba e um empate, e a média de gols é de 7 gols. Verificando em séries, o Diba vem vencendo a 3 partidas e o Gulf vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 3,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Brisbane Olympic versus Gold Coast United. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Gold Coast é de 70% jogando fora de casa, tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Brisbane Olympic tem 44%. No histórico são 4 vitórias do Brisbane Olympic, 3 empates e 6 vitórias do Gold Coast. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Olympic vem sofrendo gols a 6 jogos e o Gold Coast vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Sydney contra o Adelaide United no Campeonato Feminino. Separei vitória seca para casa nesta partida. O Sydney tem 73% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Adelaide tem 28%. No histórico são 12 vitórias do Sydney e 3 vitórias do Adelaide. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Sydney vem vencendo a 3 partidas e o Adelaide vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória seca para o Sydney em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Sydney venceu as 3 últimas partidas e o Adelaide United ele não vence há alguns jogos. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida agora na Argélia, separei Alger contra o Biskra. Separei essa partida com o under 3,5 gols. O Alger tem 61% de probabilidade de vitória, com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Biskra também tem 56%. No histórico são 5 vitórias do Alger, 1 empate e 4 vitórias do Biskra. E a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, o Alger vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida, Independente Del Valle versus Aucas. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Independente Del Valle tem 58% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aucas tem 72%. No histórico são 10 vitórias do Del Valle, 7 empates e 6 vitórias do Aucas. E a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Del Valle vem marcando a 6 jogos e o Aucas vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Independente Del Valle, over do 1,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Técnico Universitário versus Macará. Separei essa partida com over do 1,5 gols ainda no Equador. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o técnico tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Macará tem 39%. No histórico são 12 vitórias do Macará, 8 empates e 6 vitórias do técnico. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Macará vem marcando a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do técnico, over do 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Walker Innsbruck versus Áustria Viena. Separa essa partida no Campeonato Feminino da Áustria com vitória no primeiro tempo para fora. O Áustria tem 91% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Walker tem 6%, não vence a 9 partidas e empatou apenas uma. Verificando o histórico são 11 vitórias do Áustria e uma vitória do Walker. E a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Walker vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Áustria na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Áustria vem vencendo o primeiro tempo também na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, separei Sloboda versus Budognost.
Separe essa partida com vitória seca para casa. O Sloboda ele tem 74% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Budućnost tem 72%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do Sloboda, 2 empates e 2 vitórias do Budućnost. Verificando a média de gols, é de acima de 1,5. Em séries, o Sloboda vai marcando a 9 jogos e o Budućnost vem sem empates nos últimos 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Sloboda ele venceu 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Sloboda venceu a última partida e o Budućnost, ele fora de casa venceu também apenas uma partida. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Šibenik versus Cibalia Vinkovic. Separe essa partida com o mercado de over 2,5 gols na Croácia. O Šibenik tem 64% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cibalia tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Šibenik, 3 empates e 9 vitórias do Cibalia. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em série, o Šibenik vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Denilcentes versus Erdrianians. Separe essa partida com over 2,5 gols. O Nilcentes tem 44% de probabilidade de vitória e está com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Erdrianians tem 56%. Verificando em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas e o Nilcentes vem vencendo as 5 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Nick Volos versus Larissa. Separe essa partida com under 3,5 gols na Grécia. O Larissa tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 42%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Nick Volos tem 39%. No histórico são 5 vitórias do Larissa e 3 empates, e a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Larissa não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Nick Volos vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei Istomilanki versus Lodz. Separei essa partida na Polônia com vitória no primeiro tempo para fora. Nesse campeonato feminino, o Lodz tem 89% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. E ele está com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos e o Istomilanki tem 22%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória do Lodz por 3-2 e em séries o Istomilanki vem perdendo a 3 partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Lodz vem vencendo o primeiro tempo nas suas últimas partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, separei Zbrojovka versus Sperice. Separei essa partida na República Tcheca com vitória no primeiro tempo para casa. O Zbrojovka, ele está com 83% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sperice, ele tem 33%. No histórico, o Zbrojovka ele venceu a única partida por 6-0 e verificando em séries, o Sperice vem perdendo a 3 partidas. Últimos jogos do campeonato, o Zbrojovka vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Hammarby versus Örebro. Separei essa partida na Suécia no campeonato feminino com over 2,5 gols. O Hammarby tem 76% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Örebro tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Hammarby, 5 empates e 9 vitórias do Örebro. Verificando a média de gols, é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Hammarby vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei Atlante versus Atlético Monarcas Morelia. Separei essa partida com under 3,5 gols no México. O Atlante tem 58% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Morelia tem 28%. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Atlante, 9 empates e 11 vitórias do Morelia.
A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlante vem vencendo a 3 partidas e o Morelia vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Clube América Feminino contra Atlético São Luís Feminino. Separei essa partida ainda no México com vitória a casa no primeiro tempo. O Clube América tem 80% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Atlético São Luís tem 17%. No histórico são 6 vitórias do América, 1 empate e 1 vitória do São Luís. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Clube América vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Clube América venceu o primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Clube América venceu o primeiro tempo também na maioria das partidas, principalmente dentro de casa. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, separei Eintracht Rockpel versus Porsche. Separei essa partida na Alemanha com over 3,5 gols. O Rockpel tem 86% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Porsche tem 28%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória do Porsche por 3-2. Verificando em séries, o Rockpel ele vem vencendo a 3 partidas e o Porsche vem perdendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 3,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Levante contra o Elche. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, inclusive para empate, com uma média de 30%. Na forma recente, temos 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Levante e o Elche tem 78%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Levante, 15 empates e 4 vitórias do Elche. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Elche vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Levante, under 3,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, under 3,5 gols na maioria das partidas também. Apenas uma partida do Levante que foi 3-2 contra o Oviedo e o Elche que foi 3-2 contra o Albacete. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida agora no Campeonato Feminino da Espanha. Separei o clássico do Real Madrid contra o Barcelona. Separei vitória seca para fora. O Barcelona tem 76% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Real Madrid tem 72%. No histórico foi 15 partidas com 15 vitórias do Barcelona e a média de gols é de acima de 4,5. Em séries, o Barcelona vem vencendo a 5 partidas e o Real Madrid vem vencendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Barcelona em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, vitória do Barcelona na maioria das partidas. O Real Madrid vem vencendo, mas o Barcelona é uma equipe muito mais forte. Eu acredito que nós teremos vitória para fora seca, beleza, galera? Próxima partida, Curitiba contra o Maringá. Separei over 1,5 gols no Campeonato Paranaense para essa partida. O Curitiba tem 61% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Maringá também tem 56%. No histórico são 7 vitórias do Curitiba, 3 empates e 4 vitórias do Maringá. A média de gols é de 3 gols. Em séries, as duas equipes não empatam as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, 13 contra o Ceará. Separei essa partida na Copa do Nordeste com vitória e empate para fora. O Ceará tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 43%. Tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o 13 tem 72%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Ceará e a média de gols é de 1,5. Em série do Ceará vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, o Ceará venceu as 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Ceará na maioria das partidas, então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Náutico contra o CRB. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o CRB e o Náutico tem 56%.
No histórico são 4 vitórias do Náutico, 5 empates e 6 vitórias do CRB. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o CRB vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, Itabaiana versus Botafogo da Paraíba. Separei under 3,5 gols também para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada. Temos 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Botafogo e o Itabaiana tem 39%. As duas equipes estão numa série que não vencem as 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Juazeirense versus o River do Piauí. Separei under 3,5 gols para essa partida também. O Juazeirense tem 52% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O River tem 67%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do River e a média de gols é de 1,5. Em séries, o Juazeirense vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, beleza? E também não se esqueçam de deixar o seu comentário e seu like. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, minha galera caipora, aqui está o nosso bilhete. Separei under 3,5 gols para Alger contra o Biscara, separei o Austro Viena para vencer o primeiro tempo contra o Walker. Separei over 2,5 gols para Sibenic versus Cibalha, over 2,5 gols para Denilcentes versus Ardrienians. Separei Lodz para vencer o primeiro tempo contra os Tomilank e separei over 2,5 gols para o Brisbane Olympic versus Gold Coast Knights. Separei o Clube América para vencer o primeiro tempo no Campeonato Feminino contra o Atlético São Luís. Separei over 3,5 gols para o Eintracht Rockpel versus o Pors. Under 3,5 gols para o Levante versus o Elche e Barcelona para vencer a partida contra o Real Madrid. Separei vitória e empate para fora em 13 contra o Ceará e under 3,5 gols para o Náutico e CRB. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!